Beleza, eu vou começar apresentando aqui. Eu sou o Arthur, né? O grupo aqui sou eu, o Arthur e o Flávio. O nosso tema é Introdução a Grafos e Análise de Redes Sociais, certo? Então, vou começar com a apresentação da introdução do projeto, da oficina. E a gente começa com a primeira parte do tema, né? Que é o que são grafos, né? E a definição é que são representações entre entidades, certo? E para um grafo simples, direcional, como a gente vai ver ali esse conceito mais à frente, ele pode ser definido como um par G, V e E, né? Onde V é um set de nós e E é um set de dois elementos de link ou arestas que faz a conexão entre dois nós pertencentes a V, certo? Outra definição que a gente pode colocar também é que um grafo é uma estrutura matemática para representar essas conexões. A outra parte do tema, de acordo com o título, são as redes sociais, né? E a rede social é um grafo que possui uma peculiaridade, uma singularidade, em que os nós representam pessoas, certo? E os links, as arestas entre esses nós, são conexões sociais entre eles, né? Por exemplo, uma rede familiar, uma rede de amigos, e é mais ou menos nesse sentido. Aí aqui eu trouxe uma imagem de uma rede social aqui, para quem gosta de Game of Thrones, né? Como tem vários personagens, a rede fica bem legal para a gente conseguir introduzir o tema, né? Começar a ver como é que funciona as redes sociais, certo? Aqui eu vou começar a falar um pouco da a estrutura dos grafos, né? Essa é a estrutura básica dos grafos, assim, é bem fácil de entender. A gente tem os nós, que são os pontos, e as arestas que conectam esses nós. Não tem muito segredo, é basicamente isso, a estrutura inicial do grafo, para você começar a entender ele, certo? Aqui eu vou falar um pouco das propriedades básicas também. Então, das três propriedades que a gente tem a ordem, o tamanho e o grau, certo? A ordem do grafo é a quantidade de nós, certo? Todas essas propriedades, elas caracterizam um grafo. O tamanho do grafo é a quantidade de links, né, que também pode ser chamado de arestas, que são as conexões, e o grau do vértice é a quantidade de links adjacentes ao nó, certo? Links que se ligam a um determinado nó. Aqui eu vou apresentar um pouco dos conceitos, alguns conceitos das arestas, dos grafos, que assim, a gente tem dois tipos de grafo, o direcionado e o não direcionado, né? E o direcionamento é quando uma aresta é direcionada quando a informação que parte de um nó ao outro não pode fazer o caminho de volta por ela mesma. Então, pegando como exemplo essa imagem aqui abaixo, o triângulo da esquerda, do grafo da esquerda, ele é não direcionado, certo? Porque aqui você pode percorrer com a informação em qualquer sentido. Já a imagem da direita é um grafo direcionado, porque você só pode correr com a informação no sentido horário, certo? No sentido das setas. E outro conceito também que a gente tem para definir um grafo e as arestas é o peso das arestas, certo? Que o grafo pode ter peso ou não. Quando o grafo tem peso, a gente fala que as arestas elas têm tamanhos diferentes de acordo com algum parâmetro, certo? Então, esse parâmetro pode ser a frequência da ligação, a intimidade ou intensidade de uma ligação de um nó com o outro, ou até mesmo a quantidade, certo? São parâmetros que fazem com que a aresta aumente ou não. E tem os gráficos também que não tem peso, certo? São gráficos que todas as arestas são iguais assim, em questão de tamanho, assim, né? Nesse sentido de peso. Aqui tem alguns outros conceitos da estrutura geral de um grafo, certo? Primeiro a gente começa com a densidade, né, de acordo com o que tem no slide, razão entre o número de arestas na rede sobre o número total de arestas possíveis entre todos os pares de nós. E a densidade, ela é uma medida de quão bem uma rede está conectada, certo? Quantidade de ligações. Aí a gente tem também os clusters, que são subgrupos de nós mais conectados entre si. E os clusters, geralmente, eles dão uma ideia para a gente de grupos de interesse, certo? Em um determinado grafo. A gente pode notar algum comportamento em comum entre esses subgrupos que estão se formando. Aí a gente tem dois conceitos de rede assortiva e rede dissortiva. A rede
A assortiva, ela tem um viés de formação de ligações entre vértices semelhantes, ou seja, a gente pode pensar num laço de amizade, certo? Uma rede social de amizade, que geralmente os nós se conectam com nós mais comuns, certo? E a rede dissortiva tem um viés para a formação de ligações entre vértices diferentes. Essa rede dissortiva achei um conceito um pouco mais difícil de entender, mas um exemplo legal que eu encontrei foi uma rede com pessoas que são chamadas de influencers, né? Que elas tendem a ter muitas ligações, as pessoas tendem a se ligar com elas, muitas ligações com elas, mas elas tendem a se ligar com poucas pessoas diferentes dessas, entendeu? E aí também a gente tem aqui o grau de reciprocidade, que mede a frequência de loops entre os nós em redes direcionais, né? E a reciprocidade, ela nos diz quão provável é que um nó para o qual a relação está direcionada voltar. Então, é um certo grau de mutualidade entre dois nós, certo? Ah, a partir daqui eu vou falar das métricas que são usadas para entender uma estrutura de grafo, uma rede social, e a gente tem 4 categorias principais de métricas, né? Métricas de integração, métricas de segregação, métricas de centralidade, métricas de resiliência. As métricas de integração, elas medem como os nós tendem a se interconectar com os outros. As métricas de segregação, elas quantificam a presença de grupos interconectados de nós, certo? Que são os clusters ali que eu citei mais cedo. As métricas de centralidade, elas avaliam a importância individual de nós na rede total, e as métricas de resiliência são medidas de quanto a rede é capaz de manter a sua performance em situações adversas. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre cada um desses grupos de métricas, quais métricas que estão dentro desses grupos, né, as mais utilizadas, certo? De acordo com as referências que a gente encontrou. E dentro das métricas de integração, a gente tem 2 métricas principais, certo? Que é o comprimento médio do caminho mais curto e eficiência global e local. Essas 2 métricas, em geral, elas tentam nos dar uma ideia de quanto essa rede é eficiente em transmitir informação. Ou seja, redes com com os caminhos mais curtos entre 2 nós, menores, ou então que têm mais ligações entre si, facilitam com que a informação seja passada, certo? Seja lá qual vai ser essa informação, se são assim uma rede de logística, ou então, no caso de redes sociais, as interações sociais, certo? E aí o caminho mais curto é a média de todos os caminhos, esse comprimento médio do caminho mais curto é a média de todos os caminhos mais curtos entre todos os pares de nós possíveis, e a eficiência global é a média do inverso do caminho mais curto. E aí essa é a ideia que essas métricas passam para a gente. Nas métricas de segregação, a gente tem 3 métricas principais, sendo que as 2 primeiras elas são assim bem parecidas, né? Que é o coeficiente de cluster e a transitividade, que medem o grau de junção entre os nós, né? O grau de formação de clusters numa rede. E aí o coeficiente de cluster e a transitividade, elas meio que são usadas de forma semelhante. E também a gente tem a modularidade, que quantifica a divisão de uma rede em conjuntos agregados de nós altamente interconectados. Agora, as métricas de centralidade, a gente tem a centralidade de grau, né, que remete àquele conceito de grau falado inicialmente, que é o número de relações de determinado nó, ou quantidade de arestas que se ligam a ele. E aqui é importante falar também que a gente tem métricas derivadas dessa quando a gente tem um grafo direcional, certo? Que a informação só pode seguir um caminho determinado. Então, a gente tem a métrica de grau in e grau out, certo? Que é a medida dessa centralidade de grau das arestas que chegam ao nó e das arestas que saem de um nó, certo? Mas isso só para um grafo direcional. A gente tem também a proximidade e a intermediação nessas métricas de centralidade. A proximidade, ela é a média da distância entre o nó e todos os outros nós da rede, e ela dá uma ideia quantifica a centralidade do nó, né? Ela quantifica o quanto um nó está próximo aos outros. E a intermediação quantifica o quanto um nó funciona como uma ponte entre outros nós.
Então, é meio que quantificar quanto que esse nó ajuda na passagem da informação, né? Se a gente não tivesse aquele nó, os outros nós teriam que fazer mais conexões. Então, ele meio que é uma medida de como esse nó funciona ali na estratégia da comunicação da rede. Aí que eu botei dois grafos com as medidas, as métricas de centralidade, de proximidade calma aí que eu esqueci o nome, de intermediação, certo? Aqui a primeira figura aqui da esquerda são das medidas de proximidade. Então a gente pode ver que realmente os nós que ficam mais ao centro, eles vão ter um valor maior, certo? Dessa métrica, porque a distância entre todos os outros nós, para ele, geralmente é para ser menor, certo? Que é isso que a métrica quer indicar. E aqui no gráfico da direita, a gente tem a medida que eu sempre esqueço o nome dessa medida, intermediação, certo? Que aí a gente pode ver que os nós que ficam mais a centro, como eles possibilitam mais ligações entre os outros nós, eles têm valores que tendem a ser maiores, em comparação com os nós mais à extremidade, certo? E, por fim, a gente tem aqui a principal métrica de resiliência, que é o coeficiente de assortividade, que remete àquele conceito de assortividade, certo? Que quantifica a tendência de nós a se conectarem com a nós similares, né? Que remetendo àquele conceito. E o método mais utilizado para calcular essa correlação é a correlação de Pearson. Aí agora eu vou passar a palavra aqui para o Fausto. Opa. Pessoal, só um minutinho aqui enquanto eu me ajusto aqui nos controles do Zoom. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Beleza, então, bom dia. Então, dando continuidade aí ao que apresentou o Arthur, a gente trouxe dois exemplos, né, da aplicação aí de grafos em redes sociais. Lembrando, assim, que ele estava apresentando dessa parte mais conceitual e tal, mas para trazer um pouco mais para o lado de aplicações, para quem é novo no tema e tal, como a gente, na verdade, né, nós somos novos no tema também, mas, assim, grafos como representação, eles podem ser aplicados em redes sociais, que é o estudo de caso que a gente tentou trazer mais aqui, as próprias interligações entre hiperlinks, por exemplo, para dizer se uma página ela tem muitas referências, isso pode ser feito com grafos, isso é importante, ou já foi importante na internet como uma ferramenta para mostrar se uma página é relevante ou não, né? O número de outras páginas que mencionam ela e quantas páginas ela própria menciona. Então, você tem redes biológicas, você tem redes de conhecimento, por exemplo, nas referências aí no final, a gente deixou um vídeo de uma visualização muito legal da Nature, que ela mostra como é que foi evoluindo as publicações dos papers da revista ao longo do tempo, como é que eles citam um ao outro. Então, essas redes de conhecimento ou redes bibliográficas podem ser representadas bem por gráficos, recomendação de produtos, tipo no Netflix, pode ser feito com grafos, as próprias redes neurais que a gente estuda são grafos, né, são representações de grafos, você pode tratar de redes de estradas como redes também interligadas, blockchain, que foi uma coisa que já apareceu como um dos projetos aí hoje. Enfim, então a aplicação é vasta e aí a gente vai trazer um pouco mais aqui de uma aplicação de redes sociais mesmo. Então, a gente vai começar com um exemplo aí do LinkedIn, que é um exemplo que a gente tentou trazer aplicado ao próprio contexto do Lanfo. Conversei com o pessoal do time de divulgação, né? Se era possível usar os dados de uma rede do próprio Lanfo para fazer um exemplo, e aí o Vinícius achou legal a ideia. No time de divulgação hoje somos eu e o Vinícius, a professora Natasha e o Felipe, né? Entrei depois, estou tentando começar a contribuir um pouco mais. Mas, assim, é uma equipe que, para quem está entrando no Lanfo e não conhece, trabalha pela divulgação científica pela divulgação da produção científica do Lanfo. A gente tem presença no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Quem puder seguir a gente aí, seguir o laboratório é sempre uma ajuda também que você dá, né? Que a gente consegue um alcance maior.
E o LinkedIn atualmente é a rede na qual o Lanfo tem a maior penetração, a gente tem mais de 500 seguidores, com os dados que eu peguei esse mês. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer aí é analisar o perfil dos seguidores do Lanfo, por localidade, por setor de atuação. É um exemplo mais simples, a gente vai chegar apenas no nível de visualização, a gente vai visualizar isso aí como um grafo usando uma biblioteca Python, NetworkX. E aí eu queria só deixar aqui o agradecimento do trabalho do time de divulgação. Foi assim que eu achei o Anfo, né? Pelo trabalho do time aí nas redes e pelo Let's Data, a participação lá do professor Pedro, que foi muito legal. Que, inclusive, o Let's Data e o Felipe, que é do time de divulgação, tem participação lá também. É um dos organizadores. Então, vamos lá. Qual é o passo a passo aí? A gente tem que baixar os dados, instalar as dependências e importar as bibliotecas, reduzir as dimensões do data frame para melhorar a visualização do gráfico, basicamente, né? Não é dado demais, são poucos dados, mas para a visualização ficar mais legal, e aí a gente vai gerar os gráficos e as visualizações. Então, assim, a gente foi, como administrador, eu baixei os dados de seguidores ali na página do Lanfo, do LinkedIn, exportei para um arquivo XLS, e aí, aqui é a parte do código que a gente faz a instalação das dependências, importa as bibliotecas, então a gente vai usar uma biblioteca de visualização, que é o PyVis, o Pandas para aquele ajuste básico nos dados, e a NetworkX, que é a biblioteca Python para fazer análise de grafos, né? Então, eu montei 2 data frames aqui, um com as localidades onde estão os seguidores, certo? Eu puxei aqui do Excel, e um outro com os setores onde estão trabalhando os seguidores do Lanfo, para a gente ter uma ideia aí de como é que é o perfil dos seguidores do Lanfo, em termos de onde eles estão geograficamente, né? E quais as áreas onde eles estão atuando profissionalmente ou academicamente. Então, assim, como eu comentei, eu fiz uma redução aqui do tamanho dos data frames, né? O de localidades, ele tinha 66 localidades no total, eu baixei aí para 13 localidades, que é basicamente onde tem mais de 3 seguidores no LinkedIn. Se vocês estão achando poucos seguidores, mais um motivo para vocês seguirem e compartilhar com os amigos. Vocês veem que eu estou pegando, né, a manha do negócio da divulgação. Tem que fazer isso aí. Sigamos. E aí, na parte de setores, a mesma coisa, a gente pegou só os setores econômicos onde tinha mais de 10 seguidores, né? Onde a página do Lanfo tem mais de 10 seguidores. Então, a gente foi de 77 para 11, nós, no caso. Logo vocês vão ver. E aí, para gerar a visualização, efetivamente, é esse códigozinho aqui, ó. Então, a gente começa inicializando aqui o grafo, né? Usando o pacote NetworkX, a gente adiciona um nó, no caso aqui vai ser um nó central, que é o nó que a gente está chamando de lanfo.nb. Então, vai ser um grafo com o Lanfo no centro, certo? Esse grafo aqui, diferente de outros que a gente viu aí para trás, mais completos, ele vai ser basicamente uma representação ligando o Lanfo aos seguidores do Lanfo. A gente não consegue ver as conexões entre os seguidores, dos seguidores entre si, um seguidor ligado a outro seguidor, porque os dados que eu estou usando não tem isso, só os seguidores e o Lanfo. Então, é basicamente, a gente vai ver a representação de um grafo, na forma de grafo desses seguidores. Então, aí a gente vai iterar pelo data frame, né? Eu coloco aqui na variável total a quantidade de seguidores, na variável local a localidade de cada seguidor, né? A localidade vai ser representada como um nó e a ligação vai ser entre o Lanfo e essa localidade, certo? E aí o tamanho do nó vai ter a ver com o tanto de seguidores que tem naquela localidade, né? Então, aqui embaixo a gente gera o grafo, escolho aqui os parâmetros, coloco aqui uma distânciazinha entre as bolinhas para não ficar uma em cima da outra, e vamos lá. Vamos ver como é que fica. Deixa eu ver se dá para enxergar isso aqui direitinho. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Aliás, deixa eu ver se eu consigo ir lá para a páginazinha que eu tinha gerado. Vocês estão vendo uma página web agora? Não? Poderia me confirmar? Sim. Sim, Fausto. Legal. Botei só porque eu achei mais bonitinho, ó, porque eu posso mexer aqui. Legal. Tá vendo aqui? Bonitinho? Então, a gente veio aqui, ó, sem muita surpresa, né?
a ligação aqui entre o Lanfo e as localidades onde tem mais seguidores. A gente tem aqui um destaque de Brasília, bem evidente, né? São Paulo como uma capital onde a gente tem até uma presença bem relevante. Eu acho que, por exemplo, beleza, São Paulo é a capital econômica do Brasil, vamos dizer, mas em relação ao Rio, né, está desproporcional. Então, assim, a gente tem uma presença particularmente expressiva em São Paulo, né, além de Brasília, onde a gente começou e está instalado aqui fisicamente. E aí está espalhadozinho aqui entre as outras localidades de capitais do Brasil, com algum guerreiro ali em Araruama, se você estiver aí participando hoje, deu alô, Joinville, enfim, é isso. E, calma aí, como é que eu volto agora para onde eu estava? Só um minuto. Ah, não. Isso era inesperado. Calma aí, só um minuto, pessoal, desculpa. Bom, seguindo, aí o código para fazer os setores é a mesma coisa, né? Não tem nenhuma novidade aqui. Eu basicamente peguei o outro data frame e aqui a gente gera a localização, então, dos setores. Eu vou abrir aqui também. E aí a gente vê aqui, ó, quais são os setores onde o Lanfo tem mais seguidores. Então, esse aqui de novo. A gente vê aqui que o Lanfo tem principalmente, acho que condizente aí principalmente com a história do início do laboratório, né, serviços financeiros, pessoal atuando em serviços financeiros e em bancos, é bastante relevante a presença, a influência do Lanfo. A gente tem o pessoal de tecnologia da informação, naturalmente, né, a gente está trabalhando com data science, um braço aqui de administração governamental, né, aqui da parte de políticas públicas, que eu acho que o Lanfo tem entrado mais, né, ao longo do tempo. Naturalmente, pesquisa, ensino superior, organização de pesquisa e orientação, né, a parte acadêmica do Lanfo, aqui tem a parte de gestão de investimentos também, ali junto com os serviços financeiros, consultoria e gerenciamento, então, a parte de administração aí, privada, não necessariamente ligada a finanças. Então, esse é o perfil dos seguidores do Lanfo, né? O pessoal, principalmente em Brasília e em São Paulo, nas outras capitais do país, e atuando nesses setores, talvez possa servir de guia aí, de alguma forma, esses insights para priorizar aí nossos esforços de divulgação daqui para frente e também os nossos esforços de pesquisa. E é basicamente isso. Esse primeiro exemplo é mais simples e agora a gente pode passar aí para o exemplo do Flávio. Deixa eu ver aqui de novo. Como é que eu faço? Ah, perfeito. E aí o Flávio vai trazer um exemplo usando dados do Facebook, não do Facebook do Lanfo, mas uma base de benchmark onde a gente consegue fazer uma análise mais completa. E aí eu vou passar para ele, com licença, pessoal. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, sim. Bom dia a todos. Agora iremos comentar sobre um segundo exemplo de uma rede um pouco mais robusta que a gente obteve de um dataset público de benchmarking. Para contextualizar aqui, né, como já é sabido por todos, novas formas de comunicação estão sendo alavancadas pelas redes sociais, né, que constituem uma enorme fonte de informação para estudo de comportamentos, estudo e interpretação de interações entre pessoas e tudo mais. No entanto, entender a dinâmica que movimenta a evolução de uma rede social é um problema complexo devido ao grande número de variáveis e parâmetros envolvidos. Então, aqui, a gente analisa, a proposta foi a análise de uma rede do Facebook, usando usando grafos, e onde mostramos como podemos resolver alguns problemas, tais como predição de links, detecção de comunidades usando machine learning.
O dataset que foi criado foi obtido com a coleta de informações em uma pesquisa de participantes via o aplicativo do Facebook. Ele contém as Eagle Networks, né, as redes Eagle, criadas a partir de 10 usuários centrais. Aqui vai destacar que essa Eagle Network é simplesmente uma rede com um nó, o usuário central, né, e com todos os seus vizinhos, né, todas as conexões adjacentes. A cada usuário Ego central, né, foi pedido para identificar seus ciclos de amizade, a sua lista de amigos, né. Em média, cada usuário identificou 19 círculos, e em que cada ciclo tem uma média de 22 indivíduos, né, 22 amigos, né. Para cada usuário, então, foi coletada as seguintes informações, né, as arestas, que uma aresta existe se dois usuários são amigos, né, e features dos nós. Essas features, elas foram rotuladas, né, como 1 se o usuário tem uma determinada propriedade, e como 0 caso não tenha, né. E essas features, elas foram anonimizadas, porque elas poderiam revelar dados privados, né, dos usuários, né. Então, a partir dessas 10 Eagle Networks, o grafo foi agregado, né, formando um único grafo. O primeiro passo aqui na nossa análise, né, é simplesmente o carregamento dessas Eagle Networks, né, e nós utilizamos novamente essa biblioteca Python, NetworkX, que o Fausto comentou, né, e que nesse caso aqui ela é uma ferramenta útil para análise de grafo nesse caso, porque devido ao tamanho relativamente pequeno desse nosso dataset, né, quando você tem umas redes grafos maiores, milhões, bilhões de nós e arestas, há ferramentas mais específicas para lidar com o carregamento e processamento, né. Nesse nosso caso, na nossa rede, nós temos 4.039 nós, 88.234 arestas, e um grau médio, né, o grau, simplesmente o grau de um vértice, a quantidade de nós adjacentes a ele, né, é em média 43. Aqui na figura a gente, são duas representações do grafo, né, utilizando algoritmos distintos para visualização, né, simplesmente para mostrar que existe essa possibilidade dentro da biblioteca, né. Então, entender a topologia da rede, né, é um passo crucial na análise, né, da nossa rede, né. É importante ter em mente que, no nosso contexto, né, são de redes sociais. Então, os nós são usuários, né, são pessoas, e cada um com seus interesses, hábitos, comportamentos, né, refletido em suas features, né. E para entender essa topologia, né, nós calculamos algumas métricas foram explicadas pelo Arthur inicialmente, né, numa base teórica. Nós calculamos a sortatividade, que revela informação sobre a tendência de usuários se conectarem com usuários de grau semelhante. E a gente observou, nesse nosso caso, a sortatividade positiva, que mostra que usuários bem conectados se conectam com outros indivíduos bem conectados, né? Quando você olha aqui no... Enfim, acho que tem mais à frente tem uma forma melhor de verificar isso. A transitividade também ajuda a entender, ajuda no entendimento de como os indivíduos são conectados. Se a gente for ali lembrar, né, a transitividade indica justamente a probabilidade de duas pessoas com um amigo comum que sejam amigos entre si também. E nesse nosso exemplo, nós tivemos uma probabilidade de cerca de 50%, né, de que dois amigos possam ou não ter amigos em comum. Computamos também o coeficiente de clustering, e que reflete mais ou menos a mesma ideia, né. Deixa eu passar aqui que dá para ver melhor.
Aí tendo só um adendo, né, é que nós desenvolvemos os notebooks, né, e colocar tudo aqui nesse tempo que a gente tem é algo bem difícil. Então, a apresentação ela é bem sucinta, mas a gente vai disponibilizar também esses notebooks para quem tiver interesse, né? Eu acho que até foi um comentário que o Peng fez que quando eu fiz a entrevista com ele, que ele quer ativar, né, o GitHub do Lanfo, colocar esses tipos de trabalhos lá para o pessoal interessado, né? Então, continuando aqui, depois dessa visão bem sucinta, né, ali de algumas métricas, né, agora fica mais fácil de ver essas outras métricas de centralidade, né? E a primeira definição da importância de um indivíduo na rede é que ela pode ser dada aqui pela centralidade de intermediação, né, betweenness. Ela mede, então, quantos caminhos mais curtos, né, shortest paths, passam por um dado nó. E dá uma ideia de quão central o nó é para o espalhamento da informação dentro da rede, né? Aqui eu coloquei essas 3 imagens que estão representando justamente o grafo, e em cada uma eu realcei os 10 nós com a métrica mais elevada, né? E a gente consegue observar essa tendência de centralidade mesmo visualmente, né? No nosso caso, a média né, para cada nó de intermediação, ela é baixa. E é compreensível devido à grande quantidade de nós que não formam pontes entre hubs dentro da rede. No entanto, podemos coletar melhores insights pela inspeção visual do grafo, né, como pode ser visto aí na imagem, né? Também calculamos a centralidade de grau, degree centrality, uma vez que essa métrica também é relacionada com o número de vizinhos de um nó, né? E nos dão uma ideia do quão os nós são conectados entre si também. E, finalmente, mostramos também visualmente ali a centralidade de proximidade, closeness, e que ajuda a entender o quão perto os nós são um dos outros em termos de caminhos mais curtos, né? E pela análise de centralidade, então, a gente observa que cada nó parece fazer parte de uma comunidade, né, aparentemente, né? Se você observar ali, aparentemente formam-se clusters, né? E é razoável, uma vez que esses nós centrais podem justamente corresponder aos eagle nodes dessa nossa rede, né? Aqui eu coloquei essa imagem aqui, que eu extraí do notebook, apenas para mostrar ali os nós que têm a maior centralidade de intermediação, de grau e de proximidade, né? E na figura a gente observa ali que o nó 107 e o nó 1684, ele está em todas, né, ali, em todas, no conjunto das maiores métricas, né? Isso aí certamente deve ser um influenciador. Aqui, tá certo. E um dos pontos mais relevantes em uma rede social, então, são comunidades, né? E um ponto interessante numa análise é justamente a identificação de tais grupos, né? Observando aqui no grafo da imagem, né? Eu plotei utilizando o algoritmo para detectar comunidades e juntamente com os ego users, né? E a gente vê que tem ego user que pertencem à mesma comunidade, então é possível que eles sejam, inclusive, de fato, amigos no Facebook, né? Então, que suas redes ego são parcialmente compartilhadas, né? Então, nesse entendimento breve, a gente vê a possibilidade, então, de encontrar alguns nós importantes dentro da rede, né? Além da presença de comunidades, que são relativamente bem definidas, né? Agora aqui a gente parte para utilização de aprendizado de máquina, métodos de aprendizado de máquina com grafos, né? Quando a gente lida com grafos de rede social, então existem
muitos problemas interessantes que podem ser estudados, né, para a aplicação desses tipos de algoritmos, né? Algumas aplicações, aprimoramento de estratégia de marketing, identificação de comportamento de usuários, tentar detectar grupos terroristas, enfim. Especificamente, a predição de links é um dos tópicos de pesquisa mais importantes e interessantes, né? Dependendo do que uma conexão representa, a previsão de novos links permite prever novas interações entre usuários, novas sugestões de amizades, recomendação de filmes, produtos, etc. E a predição de link permite a previsão de probabilidade de uma futura conexão, né, entre nós. No nosso estudo aqui, a gente testou alguns algoritmos para prever conexões futuras nesse dataset, né, de Stanford, de um grafo de uma rede social do Facebook, né? O problema é que a gente que a gente trata como um problema de aprendizado supervisionado, né? Par de nós são entradas para o algoritmo, a saída binária, então ela é conectada se os nós são de fato conectados na rede e não conectados, no caso contrário, né? Para o treinamento, como treinamento supervisionado, a gente usou essa biblioteca Stellar Graph, que ela facilita bastante geração de conjuntos de treinamento, teste, é uma série de funções que abstrai bastante quando vai o desenvolvimento, né? Então a gente cria dois novos subgrafos com o mesmo número de nós, mas diferentes números de arestas, né? E aqui a gente trabalha, né, nesse nosso caso, representation learning, né? Que a gente tenta obter um embedding, um vetor que representa, sejam nós, seja aresta, seja o próprio grafo, no nosso caso, os nós, né? Tá. Nós utilizamos dois métodos, na verdade, a gente, no nosso notebook, tem mais coisa. Aqui, pelo tempo, eu coloquei apenas dois, né? A gente utiliza o método Node2Vec, que é usado para aprender os embeddings, e esses embeddings são usados para treinamento de um classificador Random Forest, né? E o outro método a gente usou GraphSage, aqui exibido apenas sem as features reais, né? Mas no notebook a gente também testa com extração de features a partir dos arquivos. Porque como cada Eagle Network, cada usuário apresenta features diferentes, então tem que desenvolver uma função bem mais complexa para você conseguir extrair essas features, né? Então eu preferi não colocar aqui, mas está lá no notebook. Para esse caso aqui, a gente gera os embeddings, né, de forma não supervisionada, a partir do grafo de treinamento, né? A gente usa um outro algoritmo, no caso ele Hadamard Embedder, para gerar os embeddings para cada par de nós codificados, que são então usados como entrada para o classificador, né? Usamos o classificador Random Forest e aplicamos o modelo treinado para criar os embeddings para o conjunto de testes, e então fazemos a predição no conjunto de testes, né? Aqui na imagem a gente vê ali o resultado a gente obteve ali uns resultados bons, muito bons, né? Em termos de métricas, de acurácia, precision, recall, F1, com um método que está longe de ser o estado da arte hoje em dia, né? O Node2Vec, ele é derivado ali do Word2Vec, né, muito utilizado em processamento de linguagem natural. O outro que a gente utilizou foi o GraphSage, que é uma rede neural de grafos, né? O GraphSage, ele precisa de features, mas essas features podem estar disponíveis ou não no conjunto de dados. Aqui na apresentação eu coloquei apenas resultados do uso do GraphSage sem as features, né?
Na análise aqui não consideramos as features dos nós disponíveis. Nesse caso, então, o que a gente faz? A gente usa um codificador, um one-hot, né, um one-hot encoder, com comprimento igual ao número dos nós do grafo, e em que apenas a célula correspondente ao nó fornecido é 1, enquanto as outras são 0. Criamos, então, o modelo GraphSage, e a saída do módulo, então, a gente obtém um embedding que é concatenada num head para classificação, né, uma camada de classificação, que recebe esses embeds dos nós, e usam os operadores binários, no caso do GraphSage, ele usa produto interno, né, a forma de fazer a convolução, no caso, né, e para produzir os embeddings, e passar através da rede, uma rede fully connected no final, para classificação, né. Fizemos treinamento em 10 épocas, e o desempenho dele é inferior nesse caso aqui, ao do Node2Vec, né? Claro que é de se esperar que quando a gente usa as features reais, o resultado ele é